Olá pessoal, professor Rafael, de Geografia falando, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, que se Deus quiser rapidinho essa pandemia vai passar, a gente vai voltar às aulas, né? Enfim, vamos nos cuidar e para tentar minimizar essa situação, a gente está nós estamos montando alguns vídeos, né? As videoaulas. Enfim, obviamente nenhum professor, acho que quase nenhum, né? Era habituado a fazer isso, né? Era mais a questão de sala de aula mesmo. Então, para a gente também está sendo algo novo, tá? Mas na medida do possível, eu sou muito curioso, então a gente vai montando essas aulas aí e melhorando, né? Cada dia você vai ver que o nível de profissionalismo vai aumentando, tá? A gente está aqui para trabalhar para vocês e por vocês, tá bom? Então, o que eu puder fazer para estar passando para vocês aí uma coisa simples, tranquila, com entendimento legal, pode ficar tranquilo que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, o vídeo não vai ser longo, né? A aula não vai ser longa, vai ser uma aula curta, até para prender a atenção de vocês. E essa semana também é mais uma parte introdutória, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai falar ao decorrer de algumas aulas é a respeito mais ou menos da formação do território brasileiro e todas as suas características, né? Tanto a formação desde lá de trás, né? Passando lá pela coroa portuguesa, espanhola, Tratado de Tordesilhas, até os dias de hoje, o século XXI, tá bom? O que a gente vai ver basicamente nas próximas aulas é isso daí que está na tela, tá? São os continentes, oceanos e mares, a localização do Brasil no mundo, as fronteiras que faz com os outros países, a comparação do território brasileiro em relação aos outros países, a formação do povo, né, da história e da cultura, e também a relação dos ciclos produtivos da economia brasileira, tá bom? O Brasil tem como características gerais, gente, a área, tá, que é uma área extremamente grande, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tá? O Brasil é muito grande, é o quinto maior país do mundo, tá? E por isso se dá aí com relação também às diferenças, né, que existem dentro do Brasil, não só socioeconômicas, mas também de cultura, né? Dentro do Brasil cabe quase todos os países da Europa, pra vocês terem uma ideia. Então é muito grande, tá? Faixa litorânea brasileira também é um absurdo, é muito grande, né? Começa aqui em cima, vai até lá embaixo, no Chuí. Então é muito grande. E também tem as fronteiras do Brasil. O Brasil faz fronteira com mais de 10, com 10 países na América do Sul, quase todos eles, né? Então, para vocês verem a dimensão territorial do Brasil, tá? Mas nem sempre foi assim, tá, gente? O Brasil não nasceu desse tamanho. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui para assumir as terras, nem se imaginava esse tamanho aí. E é isso daí que a gente vai tratar, tá? Essa formação desse território desse tamanho aí. Vamos lá. Tudo praticamente começou lá atrás, em 1494, tá? Quando foi firmado aí o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo, né, entre o reino português e a coroa espanhola, cujo objetivo era a demarcação e divisão das terras conquistadas dos ambos os reinos no período das grandes navegações. Vale lembrar que nessa época, né, no século aí 15 e 16, Portugal e Espanha eram os grandes povos navegadores, né, conquistadores no mundo. Então, essa divisão se deu exatamente para não ter problema com relação a isso. Essa parte verde seria aqueles territórios onde Portugal poderia descobrir e conquistar, e a parte laranja seria a parte da Espanha. Note que o Brasil está bem aqui, ó, tá vendo? Então o Brasil ficaria com a parte na Espanha, outra parte em Portugal, tá? De Portugal, né? Esse acordo ele delimitava também 370 léguas do Cabo Verde, né? E no caso, o Cabo Verde fica bem aqui, ó, nesse triângulozinho aqui. Então, 370 léguas
seriam mais ou menos aí 2.500 quilômetros, tá? Então é bastante coisa, beleza? Bom, a gente vai avançar um pouquinho no tempo, só para mostrar para vocês como é que ficou essa divisão aqui no Brasil, tá? O Brasil ele foi dividido aí em 15 grandes faixas de terra. Isso foi implantado em 1534, né? Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral já tinha chegado ao Brasil e tomado posse, e para fazer com que as coisas andassem aqui, a coroa portuguesa criou 15 grandes faixas de terras que começaram a chamar de capitanias hereditárias, tá? Não demorou muito as capitanias hereditárias, porque logo surgiu o governo geral, que é um governo que comandava tudo, mas durante esse período, de 34 até 1548, algumas delas se destacaram bastante por conta da sua atividade de açucareira, tá? A gente vai explicar isso mais para frente. Algo importante também para a formação do território brasileiro foi a União Ibérica, né? A União Ibérica que começou em 1580 e só foi terminar em 1578, tá? O que foi a União Ibérica, gente? Com o desaparecimento do rei de Portugal, Dom Sebastião, em 1578, desculpa, ele foi guerrear, né, no Marrocos e acabou sendo morto, né? Desapareceu. Ele não tinha filhos, né? E assim que houve a questão do sumiço dele, quem assumiu a regência do reino, como ele não tinha filhos, não tinha descendentes. Então quem assumiu a regência lá do reino de Portugal foi um tio-avô, cardeal Dom Henrique, tá? Só que Dom Henrique também já tinha uma idade avançada, né? Dom Henrique já tinha mais aí de 65 anos na época, que já era bastante coisa. E só ficou lá no governo durante mais 2 anos, então de 78 a 80, tá? Só que o cardeal também não tinha herdeiros. O que aconteceu foi que o trono português ficou vazio e, aproveitando-se disso, o rei da Espanha, Filipe II, da época, que era primo de Dom Sebastião, conquistou a coroa portuguesa, né? Ele garantiu que Portugal e suas colônias não seriam administradas por terras conquistadas, mas sim como terras espanholas. Era o começo da União Ibérica, tá? Em 1580. Então o rei Filipe II reivindicou o trono português e de certa forma conquistou a força, porque como Portugal estava com a cadeira vazia, então o reino espanhol era muito forte e ameaçou, né, entrar em Portugal. Alguns historiadores falam isso. E também teve o apoio da nobreza portuguesa, já que ele prometeu que não ia mexer em nenhum título português, tá bom? Bom, gente, como consequência aí da fusão das duas coroas, já não fazia mais sentido o Tratado de Tordesilhas, que foi suspenso. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Essa parte de cara de Portugal e essa da Espanha? Se o reino espanhol conquistou o reino português, aliás, conquistou não, mas também era dono do reino português, qual era a vantagem, né, em ter essa linha imaginária? Nenhuma. Então, o Tratado de Tordesilhas praticamente foi suspenso, o que favoreceu aí a expansão da colonização para o interior das terras, tá? O Tratado de Tordesilhas só foi acabar em 1640, tá? E os portugueses não devolveram as terras aos espanhóis. A gente vai explicar mais para frente como é que foi essa entrada, tá? Assim que houve aí essa questão aqui da União Ibérica, precisava o governo, na realidade, português lá dentro, começou a procurar maneiras de encontrar metais preciosos, né? Já que a essa época, e a gente vai ver lá na frente com relação às culturas produtivas, né, economia através dos séculos, nessa época aqui, depois perto de 1600, a cana-de-açúcar já não era tão viável, que no caso a cana-de-açúcar foi o primeiro carro-chefe da economia, tá? Quando houve um declínio da cana-de-açúcar, então o que aconteceu? O governo organizou expedições que chamavam bandeirantes. O que os bandeirantes faziam? Eles entraram, né, no interior do Brasil à procura de metais
preciosos, tá? Também existiam vamos dizer, outras companhias que se chamavam jesuítas, tá? O que os jesuítas faziam? Jesuítas eram padres, né, pessoas do clero português que educavam índios e pregava, né, a religião para que os índios, e em troca os índios pudessem cuidar do local onde eles viviam, tá? Então, na realidade, eles catequizavam os índios. Essa era a função dos jesuítas, catequizarem índios e amansá-los, né? Colocando eles bem na linha daquilo que se era aplicado na Europa. Já os bandeirantes, a questão dos bandeirantes era o quê? Escravizar os índios, tá? Várias aldeias foram inclusive dizimadas porque elas não aceitavam ser escravizadas pelos bandeirantes. Os bandeirantes, além de entrar para procurar minas, eles escravizavam para ajudar exatamente nessa exploração. Então, quem não se sujeitava a fazer isso, eles simplesmente matavam, tá bom? Uma outra coisa, gente, faz assim, vamos fazer um break, você toma uma aguinha que está aí do lado, até porque eu sei que você está escutando essa minha aula e fazendo a mesma coisa que essa nossa coleguinha está fazendo aí, ó, tá vendo? Piscando o olho desse jeito. Então joga uma água na cara e a gente vai dar um break aqui rapidinho para voltar já com a próxima aula, tá bom?